você que abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, do versículo 25 ao 40. Esse é o texto que nós meditaremos nesta manhã, onde o Senhor Jesus se apresentará como o pão da vida, o pão que traz vida. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 25 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida pelo mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pode tomar teu assento. É importante destacar que esse discurso profundo de Jesus, ele vem logo após dois sinais miraculosos registrados pelo evangelista João. Nós bem sabemos que o propósito de João ao escrever esse evangelho é apresentar aos seus leitores Jesus como um ser divino. É verdade que ele é um homem, mas também ele é Deus. O propósito principal de João é apresentar a todos nós, quando lemos esse evangelho, Jesus Cristo como glorioso Deus, o Filho de Deus encarnado. De forma que quando nós lemos o evangelho de João e nós não percebemos a realeza, o fulgor da glória de Jesus, isso significa que nós não entendemos o propósito de João e precisamos assim ler de novo. João, então, por conta desse propósito, ele, como uma testemunha ocular de Jesus, algumas décadas depois, ele se lembrou de alguns fatos, histórias que ele viveu com o seu Senhor. Então ele começou a escrever o seu evangelho, a fim de apresentar Jesus como Deus. E dentre tantos sinais miraculosos que Jesus havia realizado, ele escolheu apenas 7 sinais miraculosos para provar a divindade de Jesus. Mas não só isso. João também olhou para os discursos profundos de Jesus, discursos esses ao qual o Senhor Jesus, de maneira clara, se apresentava como Deus. Então João, ele se utiliza dos milagres e dos discursos. Se você prestar atenção no Evangelho de João, a maneira como ele arranjou o seu livro, você vai perceber que ele intercala um sinal ou alguns sinais miraculosos com discursos. E por vezes o sinal gerava o discurso. Nós vamos ver isso lá no capítulo 11, capítulo 10. Nós vamos ver isso aqui. Então o que aconteceu nos versos anteriores empurrou Jesus para esse profundo discurso. E se você quer saber, nós estamos diante de um dos mais profundos discursos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele claramente se apresentará como o pão da vida, o pão que traz vida eterna. Agora, o que é que aconteceu no contexto? Por que Jesus está dizendo que ele é o pão? Havia uma razão para isso. Se você bem lembrar, há 2 sermões atrás, o Senhor Jesus Cristo, naquela tentativa de tirar umas férias com os seus discípulos, porque eles estavam cansados,
entraram num barco e atravessaram o mar da Galileia, uma outra margem, a fim de descansar. Mas a multidão viu o barquinho andando. O mar da Galileia tem uma extensão de 10 quilômetros, então dá para ver. A multidão se antecipa, sai correndo pela margem, a notícia se espalha, as cidades vão até onde Jesus ia com o seu barquinho, junto com os seus discípulos, e quando Jesus chega, uma multidão com quase 20.000 pessoas esperando Jesus. Nós sabemos que Jesus ali naquele momento, ele multiplicou pães e peixes. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus alimentou aquela multidão, eles ficaram fartos e ainda sobraram 12 cestos. Após tudo isso, aquela multidão decidiu então que Jesus era o rei, que era o Messias, que era o profeta da antiga aliança, e tentaram aclamá-lo rei à força. Mas Jesus conhece os corações deles. Sabia que a intenção deles era, na verdade, uma rebelião. Eles queriam se livrar do jugo de Roma. Jesus, sabendo disso, então ele ordena que os seus discípulos entrem no barco, contra a sua vontade. Os discípulos não queriam por causa do horário, estava escuro, mas Jesus ordena que eles entrem no barco e manda os seus discípulos embora. Os discípulos deixam o barco para Jesus ir depois, e Jesus vai então se despedir daquela multidão, quase 20.000 pessoas. Ao se despedir daquela multidão, o Senhor Jesus vai para uma montanha chamada Golã, e ali ele ora ao Senhor. Por volta das 9 horas da noite, o Senhor Jesus vê os seus discípulos sendo acometidos por uma grande tempestade, uma violenta tempestade. E o Senhor Jesus deixa eles passarem esse momento de turbulência e não vai ao encontro deles, só vai depois de 6 horas. 6 horas depois, então, nosso Senhor Jesus Cristo vai ao encontro dos seus discípulos quando eles estavam quase morrendo. Nós sabemos que ali Pedro também anda sobre aquele mar, sobre aquele lago. Ele tem falta de fé, afunda, ficou com medo. Em seguida, Jesus entra no barco e o mar se acalma. A tempestade vai embora. E logo, eles chegaram do outro lado do lago. Agora, quando nós chegamos no versículo 22, hoje eu vou pregar a partir do versículo 25, mas se você perceber, o versículo 22, 23 e 24 é só um elo ali. Ele só está ali para fazer uma ligação com o texto que eu vou pregar. No versículo 22, João nos informa que a multidão que havia ficado do outro lado do lago, aqueles que se alimentaram, quando amanheceu, eles perceberam que o barco de Jesus estava ali, estava atracado, no mesmo lugar em que Jesus havia multiplicado os pães e peixes. Eles procuraram por Jesus, naquela região, afinal o seu barco estava ali, não o encontraram, chegaram à seguinte conclusão: ele deve estar do outro lado, em Cafarnaum, que era o seu QG, que era a sua base, era de onde ele saía. Decidiram, então, ir até ao encontro de Jesus, à procura de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 24, 23 e 24, nós temos aqui uma informação importante. Vários barcos vindos de Tiberíades haviam atracado ali, e aquela multidão, muitos deles entraram nos barcos e foram rumo à procura de Jesus. Quando essa multidão chega do outro lado do mar da Galileia, de fato eles encontraram Jesus. Eles encontraram Jesus numa sinagoga. E ali, naquele momento, aconteceu algo muito importante na história de Jesus. Ele alcançou o ápice de sua popularidade. Esses relatos que estão no capítulo 6, ou na primeira metade do capítulo 6, eles destacam o ápice da popularidade de Jesus. Agora, nessas circunstâncias, aquela multidão estava mais uma vez atrás de Jesus, correndo atrás dele. Quase 20.000 pessoas, ou provavelmente até mais nessas circunstâncias, por conta do que ocorrera na noite anterior, no dia anterior. Então Jesus está no ápice de toda a sua popularidade. Mas ainda dentro do capítulo 6 de João, nós vamos perceber que após o discurso profundo que nós estudaremos nesse e nos próximos sermões, as palavras duras de Jesus não encontraram corações quebrantados. E aquela mesma multidão que estava disposta a entrar em barcos, a seguir Jesus, a ficar até tarde atrás dele, essa mesma multidão abandonará Jesus. Só ficarão os 12.
E ainda Jesus fala, vocês também não querem ir, não? Mas eles permanecem, eles ficam ali com Jesus. Então nós temos uma transição na história de Jesus. Ele está no ápice da sua popularidade, mas o discurso de Jesus, pronunciado após esses acontecimentos, fará com que os corações daqueles que eles chamavam de discípulos, não os 12, mas aquela multidão, rejeitassem Jesus. Mas preste atenção, uma grande multidão estava seguindo Jesus. Pelo menos quase 20.000 pessoas. Talvez, se fôssemos nós, no nosso ministério aqui, de repente, do nada aparecesse 20.000 pessoas para ouvir a pregação do Evangelho, talvez nós ficaríamos empolgados com tudo isso. Talvez nós ficaríamos maravilhados, talvez nós diríamos, Deus está agindo, olha quantas pessoas estão aqui, 20.000 pessoas. Teríamos que alugar um estádio, alguma coisa assim. Mas nós ficaríamos empolgados porque nós não conhecemos os corações das pessoas. Nós não sabemos as intenções dessas pessoas ao seguir Jesus. Mas Jesus conhece os corações dos homens. E essa verdade, ela tem sido batida constantemente pelo evangelista João. Jesus conhece os corações dos homens. Lembra quando Jesus vai ao encontro de Natanael debaixo daquela figueira? Natanael fica surpreso porque Jesus conhecia o que estava acontecendo ali. Conhecia o coração de Natanael. No finalzinho do capítulo 2, versículo 23 a 25, o Senhor Jesus está na festa da Páscoa e ele ali realiza muitos e muitos milagres. E o texto nos diz que muitos creram em seu nome. Mas o mesmo texto diz assim, que Jesus não confiava neles. Porque bem sabia o que havia no coração do homem. Ele não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele conhecia o coração do homem. Aí nós olhamos para a história de Nicodemos, Jesus conhece o coração de Nicodemos. Nós entramos no capítulo 4, Jesus conhece o coração da mulher samaritana, ele conhece a história daquela mulher. E mais uma vez, Jesus mostrará que conhece os corações daquelas pessoas. Uma multidão estava seguindo Jesus. Talvez pensaríamos, nossa, essas pessoas realmente priorizam Jesus? Passaram o dia todo atrás de Jesus, e agora na manhã pegaram barcos, gastaram dinheiro, ou alguns caminharam a pé. Esses aqui realmente priorizam o reino de Deus, mas calma lá. Calma lá. Jesus conhece os corações deles. João, então, mais uma vez, quer nos fazer perceber a divindade de Jesus através desse diálogo. Esse discurso aqui, ele claramente apresentará Jesus como o Filho de Deus encarnado. Nós não podemos nos esquecer que logo no início desse diálogo, nós já vamos perceber que Jesus já, logo na primeira pergunta feita por esses que seguiram Jesus, Jesus já vai mostrar que conhecia os corações deles. Vejamos como o Senhor Jesus Cristo respondeu à pergunta feita pela multidão. Nós vamos encontrar 3 perguntas nessa história. Algumas Jesus responde, outras Jesus simplesmente não responde. E a primeira, Jesus não vai responder. Antes, Jesus vai colocar o dedo na ferida deles. Ao olhar para o texto que está diante de nós, Jesus vai se apresentar como um pão de uma qualidade infinitamente maior do que o pão que ele havia multiplicado. Ele vai se apresentar como um pão maior e melhor do que o pão que desceu lá no deserto, conhecido como maná. Veja como Jesus, se utilizando de uma figura de linguagem, se apresentará a nós. Nos versículos que vão do 25 ao 29, Jesus se revelará como o pão que não se estraga, como o pão que não é perecível, ou o pão imperecível. Qual foi a primeira pergunta que nós encontramos no texto? A pergunta foi: Mestre, quando chegaste aqui? Essa é uma pergunta óbvia. É uma pergunta de um curioso. Senhor, teu barco ficou lá. Ontem à noite o senhor ficou daquele lado, seus discípulos foram sozinhos. E agora nós chegamos aqui, o senhor está aqui nessa sinagoga? Como é que o senhor chegou aqui? Como? Como Jesus chegou ali? Nós bem sabemos. Ele foi caminhando sobre o mar. O que nós estudamos na semana passada. E nós vimos que esse milagre, esse sinal miraculoso, era Jesus demonstrando aos seus discípulos que estavam com o coração endurecidos, o quanto ele é poderoso. E Jesus estava se revelando a ele como Deus
poderoso, que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre os ventos. Era uma demonstração visível do poder de Deus. A prova disso é que quando Jesus entra no barco e aquela calmaria chega, aqueles discípulos que eram judeus se prostraram e adoraram Jesus. Porque aquele sinal cumpriu o seu papel, apontou para a divindade de Jesus. Agora, Senhor, como o Senhor chegou aqui? Talvez a resposta de Jesus deveria ser assim: olha, ontem, sabe, quando eu ordenei que meus discípulos entrassem naquele barco e navegassem à noite, rumo a uma tempestade, que por sinal fui eu mesmo que enviei aquela tempestade. Depois disso, depois que eu me despedi de vocês, eu subi no monte para orar, como eu sempre faço. E de lá, porque eu sou Deus, eu sou onisciente, e eu vi meus discípulos lá por volta das 9 horas, sendo arrebentado pela força do vento, das ondas, e eles estavam desesperados, pensando que iam morrer. Mas eu não fiz nada, eu deixei eles lá por 6 horas, até que as forças deles se esgotaram. Depois que eles estavam já quase desistindo, sem forças para remar, afinal eles estavam cansados, aí então eu decidi me revelar a eles. Sabe por quê? Porque os corações deles estavam duros. Eles nem entenderam o sinal miraculoso que eu havia realizado na multiplicação dos pães. Então eu fui de maneira poderosa, andando, caminhando sobre aquele lago. Por onde eu passava, as águas se submetiam à minha autoridade e ficava uma calmaria. Porque a natureza se submete a mim, porque eu sou Deus. Bom, eu atravessei o mar, Pedro teve medo, inclusive, olha que interessante, Pedro até andou sobre as águas com a minha ordem. Mas ele teve medo, faltou fé para ele se afundou, eu salvei. Por fim, eu entrei no barco e eu acalmei a tempestade com o poder da minha palavra. Porque eu tenho autoridade sobre a tempestade. Eu cheguei aqui dessa forma, eu cheguei com os discípulos, porque eu sou Deus, eu fiz tudo isso. Bom, se Jesus quisesse se revelar àquelas pessoas como Deus, era isso que ele diria. Ele contaria a história, ele contaria o que aconteceu, mas ao invés disso, Jesus não responde. Jesus não responde, ele prefere colocar o dedo na ferida daqueles homens, ou daquelas pessoas, homens e mulheres. Pessoas que estavam apenas buscando Jesus por causa de comida. Jesus sondou os corações daqueles homens e sabia que as intenções deles era apenas buscar comida. Eles comeram no dia anterior, encheram a pança, se fartaram, comeram pães e peixes até não aguentar mais. E agora, no outro dia, eles querem de novo. Querem filar boia de graça na faixa. Quem não, né? Eles não estavam atrás de Jesus por conta de quem ele é. Eles estavam atrás de Jesus por conta do que Jesus poderia dar para eles. Eles estavam diante do pão imperecível, do pão de Deus que desceu dos céus, o pão que produz e que dá salvação a todo aquele que come. Mas eles preferiram o pão que se estraga, o pão que não sacia, o pão que mata a fome temporariamente. Agora veja a dura resposta de Jesus no versículo 26. Senhor, quando chegaste aqui? Jesus não responde, antes ele diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos ou fartos. Percebe como Jesus conhece o coração daqueles homens? Vocês estão aqui por interesse, só para comer. Eles estavam diante daquele que poderia saciar a fome espiritual da alma deles, mas se contentaram apenas com pães, com peixes. E há muitas pessoas hoje que buscam Jesus por interesse. Há muitas pessoas que buscam Jesus pensando que assim serão prósperos financeiramente. Muitas pessoas procuram Jesus porque desejam ser curados de alguma enfermidade, como se ele fosse um curandeiro. Muitas pessoas procuram Jesus com o desejo de ser livre de algum vício, drogas, bebidas ou outras coisas. Outros buscam Jesus porque imaginam que buscando Jesus a sua vida se será um mar de rosas. Lê do engano.
Para muitas pessoas, Jesus é como um gênio da lâmpada, que após ser esfregado, ele sai e diz assim: você tem 3 pedidos, fique à vontade. Tu és o meu Senhor, estou aqui para atender os seus pedidos. Jesus não é isso. É verdade que ele pode nos dar uma família, pode nos libertar, pode nos curar, pode fazer tudo isso que eu falei, mas essas coisas não são um fim em si mesmo. Nós não devemos buscar Jesus por conta dessas coisas. Nós não devemos buscar Jesus por conta do que ele pode nos dar, nós buscamos Jesus por conta de quem ele é. De quem ele é. Não é incomum pessoas buscarem Jesus somente quando as coisas vão mal. Eu conheci uma família no Brasil, e a família inteira era assim. Quando as coisas estavam indo bem, você nem via mais na igreja. Sumia, não aparecia. Até que aparecesse algum problema na família, alguma dificuldade, alguma doença, qualquer coisa. Pronto, já estava lá, quinta-feira no estudo, na sexta-feira na oração, sábado no estudo bíblico, domingo de manhã, de tarde, de noite, crentão, com a Bíblia debaixo do braço. Mas quando as coisas se acalmavam, até a próxima tribulação. Não voltavam mais. São pessoas que buscavam Jesus por conta do que Jesus poderia fazer. Esse tipo de busca interesseiro é algo repugnante, algo detestável. Repito, nós não devemos buscar Jesus pelo bem que ele poderá nos fazer, porque ele já nos fez um bem maior. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Não há nada melhor do que isso. Portanto, mesmo que nessa terra a nossa vida se torne um caos, mesmo que nessa terra o Senhor nos coloque num barco e nos mande rumo a uma tempestade que dure até a morte, ainda assim nós seremos agraciados, porque ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu de comer do pão vivo que desceu dos céus. Nós nos alimentamos, a nossa alma está farta, ainda que o nosso corpo esteja perecendo. Nós não devemos buscar a Jesus pelo que ele pode nos dar. Devemos buscar a Jesus pelo que ele já nos deu. A salvação em Cristo Jesus. Mas quem é Jesus? Se eu busco Jesus por quem ele é, quem é Jesus? Então, ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que agiu em nossas vidas com rica misericórdia. Agiu de maneira graciosa. É ele quem nos deu o presente da salvação. É ele quem nos livrou da nossa condenação. É ele quem nos libertou da força do pecado. É ele quem nos livrou do poder do pecado. É ele quem nos livrará da presença do pecado um dia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus encarnado, aquele que é humano e divino. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o próprio Deus e etc, etc, etc. É por causa dessas verdades que nós nos prostramos, nós seguimos, nós buscamos a Jesus. Agora, nesse momento, meus queridos, nós precisamos de fato sondar os nossos corações. Precisamos ver se encontramos nele alguma motivação repugnante. Uma motivação que deve ser reprimida ou colocada para fora da nossa vida. Por que seguimos a Jesus? Por que você segue a Jesus? O que você espera encontrar nele? O que você quer dele? Será que quando buscamos Jesus, esperamos que ele restaure a nossa saúde? Só isso? Será que esperamos dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Será que buscamos para alcançar algum favor, como um emprego novo, ou um novo emprego, ou um casamento, ou qualquer outra coisa que seja? Se nós seguimos Jesus por causa dessas e de outras coisas, seremos tão deploráveis, tão mesquinhos, e em nada seremos diferentes daqueles que buscaram Jesus do outro lado do mar da Galileia. Seremos pessoas repugnantes e mesquinhas. E se ao sondar os nossos corações, percebermos que as nossas intenções são reprováveis diante do Senhor, então nós precisamos nos dobrar diante de Deus e clamar por perdão. E assim ajustar as nossas lentes, a fim de contentar-se com aquilo que é principal em nossas vidas. O que é principal em nossas vidas? O fato de que nós nos alimentamos com a verdadeira comida, que nunca se estraga.
Nós comemos o pão que não perece, o pão que dá vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Cristo é a nossa verdadeira comida. E é por essa comida que nós devemos trabalhar. Agora veja como Jesus respondeu no versículo 27. Nós temos aqui uma outra questão, porque aqueles perguntaram lá, então, que obras nós devemos fazer? Porque Jesus disse que eles não deveriam trabalhar por comida que se estraga, conforme está projetado para vocês. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. O Pai nele colocou o seu selo de aprovação. O Senhor Jesus sabia que aqueles homens estavam acostumados a trabalhar para colocar comida dentro de casa. Eles trabalhavam por comida. Eles colocavam esforços em seus braços, em suas pernas, para comer. E não há nada de errado nisso, Jesus não está condenando isso. Isso é algo nobre que todo mundo deve fazer. Todo homem, quando acorda de manhã e vai trabalhar, ele faz por ser um homem nobre. Uma responsabilidade que todos nós temos. O que Jesus está condenando aqui é que esses aqui só estavam trabalhando por causa da comida e se esqueceram da verdadeira comida. Veja o que eles fizeram, eles pagaram para atravessar aquele lago, gastaram seu dinheiro, gastaram seu tempo, se esforçaram andando à margem daquele lago, algumas horinhas. Eles estavam atrás da comida que se estraga, mesmo estando diante da comida que permanece para a vida eterna, do pão vivo que desceu dos céus. Jesus disse que essa comida se estraga, mas a comida dele, ou o pão que é ele, permanece para a vida eterna. E é ele quem dá. Esses homens estavam acostumados com fazer para receber. Lembre-se, eles eram judeus. E a maioria dos judeus entendia que a salvação era com base nas suas obras. Você deve se lembrar da história de Jesus com Nicodemos. Um homem que fazia obras, uma autoridade entre os judeus. Mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Porque a salvação não é por conta das nossas obras. Eu tenho algumas perguntas para a nossa reflexão, antes de entrar no próximo ponto. Por que buscamos Jesus? Por quê? Essa é uma pergunta que precisamos responder. Segundo, de fato, adoramos Jesus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode nos dar? Terceiro, o que é preciso Jesus te dar para que você se sinta satisfeito ou satisfeita? O que Ele já deu não te satisfaz? Existe alguma coisa que você precisa para se sentir satisfeito, é porque Cristo não te satisfez. Você não está satisfeito nele. Terceiro, quando Jesus não te dá o que você quer, como você reage? Você fez seus pedidos de oração, você quis tantas coisas e Jesus não te deu nada. Como você reage? Reage como uma criança birrenta, faz biquinho? Também não vou mais na igreja. Como você reage? Gostado da criança aqui mimada, né? Por último, você reconhece que Jesus é tudo o que precisamos e temos? Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós temos. Nele não há falta. Agora voltemos para o nosso texto. Após Jesus afirmar que é Ele que é a comida que permanece para a vida eterna, no versículo 28 eles questionaram Jesus. Eles questionaram Jesus. Como eu disse a vocês, os judeus acreditavam que precisavam realizar obras para serem salvos. Então, veja aí como eles questionaram Jesus no versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que é que a gente precisa fazer? Afinal, temos que fazer alguma coisa. Como eu disse, na mentalidade judaica, eles acreditavam que trabalhando ou fazendo coisas para Deus, eles alcançariam méritos diante de Deus. Eles seriam vistos por Deus, teriam o favor de Deus pelo que eles fazem.
Mas nós sabemos que o cristianismo ele é diferente. O cristianismo ele não defende nenhum milímetro de salvação por meio de obras. Nós não participamos em nada na nossa salvação. Participamos com os nossos pecados. Por conta do pecado foi necessário um Salvador. E com exceção do protestantismo bíblico, todas as demais religiões defendem um sistema de salvação com base em suas supostas boas obras. Os seres humanos querem fazer coisas, ou querem fazer obras, a fim de serem aceitos diante de Deus, mas essas obras não servem para absolutamente nada. Inclusive, a Bíblia nos diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos imundos, são fétidos, nojentos, nossos melhores atos de justiça. É assim que a Bíblia vê os nossos melhores atos de justiça. O mundo diz assim: façam e sejam salvos. As religiões, né? O cristianismo diz assim: você foi salvo? Então faça. Percebe? O mundo diz: façam e sejam salvos. O cristianismo diz assim: porque vocês foram salvos, agora vocês façam. Alguns creem que precisam de reencarnação para aperfeiçoar o seu espírito através dessas sucessivas reencarnações, e você vai realizando boas obras a fim de ser um espírito aperfeiçoado. Obras. Outros acreditam que precisam seguir as diretrizes do Alcorão para fazer tudo o que foi exigido por Maomé. Obras. Outros acreditam que a justiça vai sendo infundida em você à medida que você vai praticando boas obras, que você participa da sua religião, que você se submete às autoridades da sua religião. Obras. Outros acreditam que por conta das suas boas obras serão salvos, e esses se dispõem até mesmo a bater na porta da sua casa domingo de manhã. Consegue perceber, irmãos, que por natureza o homem acredita que precisa fazer algo para ser salvo? Esses aqui perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? Eu repito, a falsa religião diz: faça e seja salvo. Porém, a verdadeira religião diz assim: porque você foi salvo, agora faça. É verdade que as boas obras têm um papel importante nas nossas vidas. Mas o papel das obras não é nos salvar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que nós fomos salvos para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras ou pelas boas obras, mas para as boas obras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Graça, fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça, a fé é um presente, é uma dádiva de Deus. Agora preste atenção, não por obras. Para que ninguém se glorie, porque Deus tem glória na nossa salvação. Não eu. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras. E essas obras foram preparadas por Deus, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, meus irmãos, como a resposta de Jesus no versículo 29 aponta para a mesma realidade que nós encontramos nesse texto que está projetado para vocês, de Efésios capítulo 2. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Quer a obra de Deus? Está aqui. Crer naquele que ele enviou. Tá, mas o que eu preciso fazer? É só isso mesmo? Não tem nenhuma obrinha aí para eu fazer, uma caridade, alguma coisa assim, alguma dica do que eu posso fazer como uma boa obra para que Deus olhe e fala: está aprovado. Vou imputar uma justicinha em você. Jesus respondeu: a obra é essa, crer naquele que ele enviou. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até mesmo o ato de crer naquele que enviou é uma dádiva, é um presente, não vem de nós, é um dom de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que para sermos alimentados pelo pão da vida, que é Ele mesmo, basta apenas ter fé, apenas crer em Jesus. E mesmo a fé exigida de nós, repito, é um dom de Deus, conforme registrado em Efésios. Algumas perguntas para nossa reflexão. Você entende que a salvação é fruto do que Deus fez por nós?
Segundo, você entende que diante de Deus, seus melhores atos de justiça são como trapos imundos? Você está ciente de que as boas obras não servem para te salvar? Você entende que se foi salvo, terá prazer em fazer boas obras? A sua oração é marcada por agradecimentos por Deus ter te salvado? Porque se Cristo é o nosso Senhor, se Ele nos salvou, certamente nós encontraremos satisfação nesse precioso pão vivo que desceu dos céus. Porque Jesus é o pão que satisfaz. É o pão vivo que desceu dos céus e satisfaz a nossa alma. Nossa alma não tem fome. Quando não há regeneração, não há satisfação. Uma das evidências de que você foi regenerado é a satisfação que você tem do pão vivo que desceu dos céus. Por isso, quando Ele não te dá o que você pede, ainda assim você continua satisfeito nele. Porque Ele já satisfez a sua alma. Quando não há regeneração, não há satisfação. E quando não há satisfação, o que sobra? Questionamentos. Não aceitação. Questionamos a Jesus. E foi exatamente isso que os religiosos fizeram no versículo 30. Olha o que eles fizeram diante do pão que satisfaz. Eles não se satisfizeram com o pão vivo que desceu dos céus. Porque o milagre da multiplicação, para eles, não foi suficiente para satisfazer as suas percepções acerca de quem é Jesus. E o que eles fizeram? Pediram um sinal. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Eles pediram sinais. Bem, esse era um costume dos judeus. Pedir sinais era um costume dos judeus e eles não estavam errados. Porque todo o Antigo Testamento deu inúmeros sinais acerca de Jesus. Profecias acerca dele. Então há muitos sinais que apontavam para o Messias que havia de vir. Eles não estavam errados. O que foi pedido aqui era algo comum. E essa não é a primeira vez, no Evangelho de João, pelo menos, que eles pedem sinais. Lembra quando Jesus virou as mesas dos cambistas? Fez um chicote, foi para cima daqueles homens. Soltou os animais. Aquilo chocou os judeus lá no templo, no pátio dos templos. Qual foi o questionamento daqueles que viram essa ação de Jesus? Qual o sinal? Nos deu um sinal de sua autoridade. Nos deu um sinal. Como é que você tem autoridade para fazer uma coisa dessa? Pediram sinais. Lembra quando Jesus curou o filho do oficial romano? Antes de curar, ele disse assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Eles estavam pedindo sinais para Jesus. O apóstolo Paulo também, quando escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 24, ele nos diz que os judeus pedem sinais miraculosos. Era uma prática comum. Os judeus viviam buscando sinais. Eles fizeram isso, por que eles pediram esse sinal para Jesus? Porque simplesmente eles não comeram o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, eles não eram salvos. Eles não creram em Jesus. Porque, na verdade, não lhes faltou sinal miraculoso realizado por Jesus. Jesus acabara de multiplicar os pães e peixes. Eles viram. Eles estavam lá. Eles contemplaram com os seus olhos. Mas quando não há regeneração, não há satisfação. A falta de fé deles não é porque faltou o sinal miraculoso, é porque faltou regeneração. Faltou a ação do Espírito Santo nos corações deles. Jesus aqui estava na metade do seu ministério terreno, que durou 3 anos, ou seja, 1 ano e meio. E ele já havia realizado inúmeros sinais miraculosos. Inclusive muitos não foram registrados aqui. Jesus já havia dado inúmeras provas de quem ele é. Provas de que o que ele falava acerca de si mesmo era verdade. Mas o problema não é a falta de sinal, é a falta de fé. E é surpreendente como o homem sem Deus é cego.
Repito, no dia anterior, eles viram um sinal miraculoso. E agora estão aqui de novo pedindo outro sinal. Nos dê um sinal para que creamos. E se Jesus realizasse um sinal na frente deles ali, eles ainda assim não acreditariam. Há muitas pessoas que dizem assim: eu só vou acreditar em Deus se ele aparecer na minha frente. Mentira. Jesus estava na frente daqueles homens, acabaram de realizar um sinal miraculoso, e assim mesmo eles não creram em Jesus. Eles não creram em Jesus, porque lhe faltava fé. Lembra de Efésios 2:8? A fé é um dom. Eles não receberam. Como eu disse, muitos deles já haviam visto o nosso Senhor Jesus Cristo realizando sinais miraculosos. Mas não encontraram satisfação nesse pão vivo que desceu dos céus. Não só isso. Nós temos também uma terrível reação por parte deles. Primeiro, eles pediram sinais. A seguir, por conta da dureza dos corações deles, por conta da insatisfação, ou seja, eles não comeram do pão, portanto, estavam com as suas almas vazias. Eles então começaram a fazer comparações. Pelo menos fizeram uma comparação. Versículo 31. Veja como os religiosos fazem comparações. Eles se lembraram que os pais deles, no passado, há muito tempo atrás, no deserto, Deus os havia alimentado através do maná. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer pão dos céus. Bem, irmãos, a história da alimentação feita por Deus no passado, na antiga aliança, era ainda algo vívido na mente daqueles judeus. Eles se lembravam de como Deus, de forma poderosa e sobrenatural, havia alimentado o povo de Deus por 40 anos no deserto. Lembra que os judeus estavam peregrinando rumo à terra prometida e faltava ali comida? De repente, numa manhã, eles acordam, vê no chão um monte de coisinha ali, umas sementes que dava para fazer bolo, pães. E eles olharam aquilo e falaram: maná. O que significa maná em hebraico? Maná em hebraico significa literalmente o que é isso. Então eles olharam: o que é isso? Maná. E ficou o nome maná até hoje. Então eles comiam o que é isso. É isso que eles comiam. Foi assim que Deus, através de Moisés, alimentou o povo. Esse pão caía do céu toda manhã. Toda manhã. Porém, esse pão é perecível. O maná se estragava. Era proibido guardar para o dia seguinte, com exceção da sexta-feira, porque no sábado não podia colher. Era um pão que estragava. Também era um pão que não satisfazia para sempre. A prova disso é que você comia no outro dia, você tinha que comer de novo. E os judeus estavam esperando que um sinal semelhante a esse. Eles queriam que Jesus repetisse aquilo que aconteceu com os pais deles no deserto. Eles queriam que Jesus também os alimentasse mais e mais vezes. Afinal, Deus alimentou o povo por 40 anos. E o milagre de Jesus foi apenas uma única vez. Mas Jesus não perde a oportunidade de corrigi-los. No versículo 32, Jesus então os corrige. Jesus vai se apresentar agora como o único pão que satisfaz a alma do homem. Versículo 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão dos céus. Eu vou dizer uma verdade a vocês. Vocês dizem que foi Moisés que alimentou seus pais. Não foi Moisés. Foi meu Pai que mandou o pão dos céus. Agora ele fala no presente. Mas agora é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão dos céus. Maná, coisa do passado. Mas o pão dos céus está sendo dado agora. Naquele tempo. E ainda hoje o pão dos céus continua sendo entregue e dado. Jesus mostra que, na verdade, quem deu o pão dos céus foi quem? Pai. E ele está repetindo isso mais uma vez. Ele está enviando um pão superior. Um pão infinitamente superior aos que nós encontramos na antiga aliança. Jesus mostra, na verdade, então, que o maná estragava.
O maná não satisfazia para sempre. E aqueles que comeram maná, onde estão hoje? Mortos. Nos versículos 33 e 58, Jesus claramente vai mostrar a sua superioridade com relação ao maná. No versículo 33. Pois o pão de Deus, Jesus falando de si mesmo, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Nós temos em primeiro lugar aqui, Jesus mostrando a superioridade com relação ao maná, em relação ao seu alcance. O maná, quando caiu no deserto, alimentou a nação de Israel. Agora, esse que desceu dos céus, Jesus Cristo, ele dá vida ao mundo. Ele nos alimentou. Nós estamos aqui de todas as tribos, raças, cores, uma misturança aqui. Todas as descendências. Nós nos alimentamos do pão vivo que desceu dos céus um dia. Então, Jesus é superior ao maná com relação ao seu alcance. Em segundo lugar, Jesus mostra a durabilidade dos efeitos do seu pão, do seu próprio corpo. O texto diz que o pão de Jesus é aquele que dá vida ao mundo. O maná não dava vida, o maná mantinha a vida. Você precisava comer para não morrer. Agora veja, lá no versículo 58, não é o nosso texto de hoje, a gente vai chegar lá mais para frente. Agora veja o versículo 28, Jesus ainda discutindo com aqueles religiosos. Ele diz assim: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Onde estão eles? Eles morreram, mas aquele que se alimenta desse pão, esse viverá para sempre. Consegue perceber a superioridade de Jesus com relação ao maná? O pão que Deus dá é o pão que satisfaz, é o pão que mata a sede, que mata a fome da nossa alma. Ele sacia. O maná não sacia. Satisfaz temporariamente até o próximo dia chegar. Jesus é superior. E aí eles, ao ouvirem isso, a resposta deles aparentemente foi positiva, mas não se engane. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Te faz lembrar algum diálogo de Jesus com algumas pessoas? Jesus está falando de coisas espirituais. E eles estavam pensando com a sua mente, porque eles não podem pensar de forma espiritual. Estavam pensando com a sua mente terrena, com a sua mente mundana. Eles disseram: dá-nos sempre desse pão. Lembra de Jesus com Nicodemos? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso não é possível. Lembra da mulher samaritana? Dá-me dessa água para que eu não tenha que vir aqui tirar água novamente. Eles pensavam com a mente mundana deles. Mente terrena. Porque era isso que eles eram. Eles estavam atestando a ignorância deles aqui. Não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. E após atestar essa ignorância, quanto às afirmações de Jesus, nós encontramos uma forte e contundente declaração. Veja o que Jesus vai dizer acerca de si mesmo. Jesus vai usar uma expressão que jamais poderia ser usada por um ser humano qualquer. Nenhum ser humano ousaria usar essa expressão que Jesus usou aqui. A expressão eu sou. Nós sabemos que essa expressão passou a ser o nome pessoal de Deus lá na antiga aliança, quando Deus se revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Daqui para frente, ninguém ousou dizer eu sou. Mas Jesus sim, porque de fato ele é o eu sou. No Evangelho de João, o evangelista João vai usar essa expressão por 7 vezes. 7 vezes ele vai dizer eu sou. Inclusive é isso que as crianças estão aprendendo na escola bíblica dominical. Veja o versículo 35 a 36. Veja como ele se declara como o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou. Só para vocês terem uma ideia, lá no capítulo 8, versículos 55, 6 e 7, o Senhor Jesus, quando ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porque eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Estava dizendo que ele era o próprio Deus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Veja como o pão de Jesus satisfaz.
nunca terá fome. Aquele que em mim crê, nunca terá sede. Mas como eles disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Eu estou na frente de vocês. Eu fiz inúmeros sinais miraculosos. Mas vocês não comem desse pão. Porque se vocês comessem, vocês estariam satisfeitos. Nunca mais teriam fome. Nunca mais teriam sede. Mas assim mesmo, vendo, vocês não creem. Apesar do discurso profundo de Jesus, apesar dos sinais miraculosos, tudo isso não foi suficiente para satisfazer a sua percepção acerca de Cristo. Vamos caminhar para o final. Nós já vimos que Jesus é o pão imperecível, que não se estraga. Nós acabamos de ver que Jesus é o único pão que é capaz de satisfazer a fome espiritual do ser humano. Agora eu quero ver com vocês o terceiro e último ponto. Jesus é o pão que traz segurança a todos que dele comem. Jesus vai se apresentar agora a nós como o único pão que traz segurança eterna. Nós acabamos de ler no versículo 58 que o maná não dava nenhuma garantia de vida. Seus antepassados comeram e morreram. Não dava garantia de vida. Você tinha que comer todo dia. E mesmo que você comesse todos os dias, uma hora você ainda assim morreria. Mesmo que estivesse com a barriga cheia de maná. Por outro lado, o pão que Jesus apresenta, que é o seu próprio corpo, que é ele mesmo, traz garantias eternas. Como vimos, Jesus promete que aquele que come desse pão tem a vida eterna. Mas qual é a garantia? Que garantia que nós temos? Como estar seguro de que de fato receberemos a vida eterna como um presente dado por Jesus? Como podemos ter essa garantia? Bem, o que você faz quando você ganha um presente de alguém que você ama? O que você faz quando você ganha um presente que você ama e esse presente é dado por alguém que você ama? Certamente você vai cuidar com toda a sua força. Você vai cuidar, você vai guardar, não vai permitir que nada aconteça com o seu presente. Tenho certeza disso. Afinal, é um presente que você ama e é um presente que foi dado por alguém que você ama. Você vai cuidar, você vai zelar. Agora, observe o texto que está no versículo 37, parte A. Veja que texto lindo. O texto diz que nós fomos entregues ao Filho por Deus Pai. Deus Pai nos entregou, nos deu de presente ao Deus Filho, todo aquele que o Pai me der. Em João 10, versículo 25 a 29, nós temos uma grande declaração que também nos traz segurança. Veja só. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais perecerão. Agora preste atenção, veja que segurança. Veja como podemos estar seguros em Deus, em Jesus Cristo. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós estamos nas mãos de Jesus. Guardados, protegidos. Alguém pode nos arrancar das mãos de Jesus? Há alguém mais poderoso do que Ele? Não. Mas mais do que isso, não estamos somente nas mãos de Jesus. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das mãos do meu Pai. Vai tentar arrancar alguém das mãos do Pai? Por isso nós podemos dizer assim, que segurança. Sou de Jesus. Que segurança. É muito bom saber que Deus Pai nos entregou nas mãos do Deus Filho, não é verdade? Mas como saber que um dia Ele não vai enjoar da gente e jogar a gente pelo canto? O pão vivo que desceu dos céus, Ele também nos dá essa garantia de que Ele jamais vai nos rejeitar. Jesus diz assim,
E quem vier a mim, aquele que foi dado pelo Pai, no versículo 37a, quando esse vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Essas palavras de Jesus nos traz segurança. Sabe por quê? Porque Jesus não é como uma criança que recebe um presente, que fica empolgado com aquilo, mas depois de um tempo o brinquedo está lá largado. Vocês conhecem muito bem meus filhos. Outrora eles eram apaixonados por dinossauro, e muitos de vocês deram dinossauros para eles. Parecia o Jurassic Park a minha casa. Agora, vá em casa ver onde estão esses dinossauros. Tudo no canto, largado, jogado. Eles nem ligam mais para dinossauros. Mas Jesus não é assim. Jesus não é como o Enzo e o John. Jesus nunca vai nos jogar no canto, nos rejeitar. Ele que está prometendo isso. Eu nunca vou rejeitar vocês. Eu jamais rejeitarei vocês. Até porque vocês são um presente do Pai para mim. Saber disso nos faz exclamar: que segurança! Somos de Jesus. Mas qual é a garantia que Jesus nunca nos perderá? Porque a criança pode ser zelosa, ela pode gostar do seu brinquedo, pode amar o seu brinquedo, mas, pai, onde é que está meu brinquedo que eu não sei onde eu coloquei? Perdi. Nunca mais achei. A garantia que Jesus nunca nos perderá está lá nos versículos 38 e 39. E eu já estou encerrando. Jesus jamais nos perderá. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Tá, mas qual é a vontade daquele que te enviou, Jesus? Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Jesus não é como uma criança descuidada que perde os seus brinquedos, que perde aquilo que ama. Ele vai guardar, ele vai nos guardar. Ele nos garante que a vontade de Deus, que nunca pode ser frustrada, é que ele nunca nos perca. Que ele nunca perca um dos que o Pai lhe deu. Mais uma vez, meus irmãos, que segurança. Que segurança, nós somos de Jesus. Somos de Jesus. Nós aprendemos no verso 17 a 23 que Jesus é o pão que permanece para a vida eterna. Porém, nós sabemos que um dia, todos nós aqui, sem exceção, enfrentaremos a morte. Um dia, todos nós vestiremos o paletó de madeira. Seremos carregados por nossos amigos e familiares rumo a uma sepultura ou a um crematório. Sendo assim, que a nossa segurança de que a promessa de vida eterna se cumprirá em nossa vida, qual é a segurança disso? Qual é a segurança de que depois da morte, depois da sepultura ou depois da cremação, nós temos a garantia de que nós realmente receberemos essa vida eterna? Ele está prometendo que nós teremos a vida eterna. Tá, mas nós sabemos que as pessoas morrem. E se eu morrer e acabar na sepultura, Jesus me enganou. Qual é a garantia? É verdade, sim, que todos nós morreremos. Não sei se você sabe disso. Mas desde o dia que você nasceu, você já está morrendo. Você vai morrer logo. Todos nós. Mas a questão é que não para na sepultura. A nossa vida não para naquela morte, no dia da sua cremação. E é preciso entender que nós, como cristãos, nós não enxergamos a morte como nossa inimiga. É nossa companheira que nos leva junto ao nosso Pai para todo sempre. A morte é aquela que nos faz atravessar pelos portões celestiais. Ela não é nossa inimiga. Ora, para quem não crê em Cristo Jesus, para quem está condenado, ela é um severo carrasco. Você deve ter medo da morte se você não comer o pão da vida. Porque de fato você vai morrer 2 vezes. Fisicamente e eternamente. Um dia morreremos. Mas isso não é o nosso fim. É apenas o começo. Para os que creem em Cristo Jesus, é o começo de uma nova vida. Ao lado do nosso Redentor. Para aqueles que não creem em Cristo, é o começo de um grande e eterno tormento. Mas Jesus nos garante que Ele não nos deixará numa sepultura. Ele nos dá a promessa de que nós seremos também ressuscitados
no último dia. Temos a promessa, lá nos versículos 39b e 40, de que um dia seremos ressuscitados. Veja aí. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Meu irmão, ou meus irmãos, um dia nossos corpos serão transformados em glória. Um dia. Logo seremos levantados das nossas sepulturas num abrir e piscar de olhos. Encontraremos o nosso Senhor. E quando isso acontecer, estaremos para sempre ao lado do pão da vida. Ele prometeu. E ele vai cumprir. Como filhos de Deus, podemos e devemos bradar em alta voz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que segurança. Que segurança somos de Jesus. Nós temos segurança, sabe por quê? Porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Temos segurança porque nós sabemos que nós fomos chamados de acordo com o propósito eterno de Deus. Porque aquele que de antemão conheceu também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso nós podemos ter segurança. Porque aqueles que ele predestinou, ele também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Mas o que nós podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Estamos em segurança. Sabe por quê? Porque ninguém fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus. Quem? Paulo indaga. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Resposta: ninguém. Por quê? Porque foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Será que a angústia, a perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Será que essas coisas são suficientes para nos separar do amor de Deus? Não. Conforme está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem o porvir, nem quaisquer poderes, ou altura, ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante de tudo isso, só posso dizer: que segurança! Que segurança! Somos de Jesus, Ele vai nos guardar em suas mãos. Ele vai nos ajudar a perseverar até o fim. Eu quero, nesse momento, junto com vocês, cantar esse cântico que começa com: que segurança! Sou de Jesus. Quero chamar os irmãos aqui à frente. Eu quero que você reflita um pouco na letra dessa música que nós vamos cantar, sobretudo na parte que fala sobre a segurança. Porque é isso que Jesus nos oferece, é isso que Ele nos dá como o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão que não estraga, Ele é o pão que satisfaz, Ele é o pão que traz segurança. Vamos nos colocar em pé para juntos louvarmos ao nosso Deus.